Bem-vindo, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Diego Araújo, vou ser o professor de vocês aqui nesse módulo de execução financeira e orçamentária do curso de gestão financeira no setor público. Esse curso foi preparado para vocês dentro do projeto Trilhas do Futuro, Educadores. Foi preparado com muito carinho, todos os professores muito dedicados e todo mundo está participando muito, muito ativamente desse curso, tá? Eu vim trazer para vocês aqui, tendo uma breve apresentação, eu sou professor aqui na Fundação João Pinheiro, além de ser gerente de logística e aquisições aqui na Fundação João Pinheiro, e tenho uma vasta experiência, uns 20 anos aí já de experiência no setor público, trabalhando sempre na área orçamentária, financeiras, compras, patrimônio, transporte, infraestrutura. Então, creio que eu tenho muito a contribuir com vocês, acrescentar com vocês, e vocês vão acrescentar muito comigo aqui também neste curso, tá? Dentro desse módulo aqui, nós vamos tratar os seguintes temas. Nós vamos falar sobre a administração pública brasileira, como que é a organização do Estado, vamos falar sobre serviços públicos e conceito, a classificação de serviços públicos, os princípios fundamentais da administração pública. Nós vamos falar sobre planejamento e orçamento público, falar das principais normas, do que é PMDI, PPAG, o que é LDO, o que é LUA, qual que é o modelo orçamentário aqui utilizado em Minas Gerais. É, Nós vamos falar propriamente da execução financeira orçamentária, falando o que é ciclo orçamentário, o que é fluxo financeiro, o que é execução orçamentária e execução financeira. Vamos falar da lei de responsabilidade fiscal. Vamos falar sobre os principais conteúdos da lei de responsabilidade fiscal e orçamento impositivo, tá? É, Como as videoaulas, eu já trazendo uma informação, as videoaulas, elas são videoaulas curtas, então ela não substitui o material disponível na nossa plataforma, perfeito? Então, eu peço que leiam o material, que procurem o material antes de chegar a ver qualquer videoaula, porque no material vai estar muito mais robusto, com muito mais informações, o material que nós preparamos, o e-book que nós preparamos, os slides que nós preparamos, vai estar mais robusto, e essa aula, videoaula, ela traz de forma mais resumida esses assuntos que foram tratados no e-book, tá? Então, não deixe de ler o e-book, não deixe de utilizar o material que está disponível na plataforma. Perfeito? Muito obrigado, bem-vindos ao curso. Espero que tenhamos uns bons dias aí pela frente. Obrigado, gente. Antes de mais nada, né, vamos falar sobre a organização, sobre a administração pública, né, brasileira, né? Quando a gente estuda a teoria geral do Estado, a gente aprende, né, que desde os primórdios a sociedade tem essa necessidade de organização para viver com bem-estar entre seus pares. Ou seja, desde lá da antiguidade, era sempre necessário se organizar para que um não invada o direito do outro e sempre haja deveres a serem cumpridos. Então, assim, são formados os estados, as nações, são formados os entes. E a organização do Estado brasileira, como que ela é dividida? Ela é dividida entre entes federados mesmo, né? Nós temos os entes federados, nós temos a União, com os seus entes federativos, que são os estados e os municípios, e existe, e o trabalho é cooperativo entre essas partes, né? Entre esses entes. Então, a gente tem a divisão de competências, né? Os estados brasileiros, os estados, né? Os estados membros. Quando eu digo estado, gente, vale tanto para União, quanto Estado mesmo, e quanto municípios, tá? Então, cada um desses entes federativos, eles têm suas competências, suas responsabilidades para com a população, eles têm autonomia de trabalho, mas a, sempre é alinhado, é harmônico,
né, com os outros entes, e também existe essa cooperação entre esses entes, entre um e outros, para ter um bom funcionamento. Além de tudo, o Estado brasileiro, ele é dividido, né, entre três poderes distintos, que também são independentes, mas são harmônicos, que trabalham harmoniosamente entre si. E o que são esses poderes? São o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que nós conhecemos. O poder executivo, que é o responsável pela administração pública, que é responsável pela execução das leis, é o responsável pela implementação de políticas públicas, enquanto o poder legislativo é encarregado de elaborar e aprovar leis de acordo com a necessidade da população, da sociedade, e o Poder Judiciário, que é responsável por interpretar essas leis, por interpretar essas normas e aplicar a lei de forma a garantir os direitos e os deveres do cidadão e da sociedade. Então, o Estado tem essa divisão. E ele ainda se divide em três esferas, né? Que é a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Uma coisa importante a gente saber é que dentro do federal nós temos também temos os três divisões de poder: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Sendo que o legislativo ele é bicameral, onde temos a Câmara dos Senadores e a Câmara dos Deputados. No estadual, nós também temos esses três poderes, que é o executivo, o legislativo e judiciário, e no municipal a gente só tem o poder executivo e legislativo, não tem o judiciário no municipal. Agora, só antes da gente continuar, vamos citar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante a gente ter isso bem claro para a gente continuar os estudos. E era uma pergunta que eu ia fazer aqui para vocês, que é, você sabe o que é a diferença entre governo e administração pública? Sabia que existe uma diferença entre isso? Então, pensem um pouquinho, vou dar aí um pouquinho de tempo para vocês pensarem nisso. Então, governo e administração pública. Qual que é a diferença entre governo e administração pública? Embora se pareçam, embora a gente possa se confundir, mas a diferença está no seguinte: o governo. O governo é composto por todos os poderes, né, e órgãos constitucionais. Ele é Ele é o complexo de operações, né, de condução política dos negócios, como que vai funcionar, é, quem está no comando, é a manifestação política da liderança, da iniciativa, é dos objetivos do Estado, é da preservação da lei. O governo é que está ali temporário para exercer, para utilizar da máquina da administração pública para atender o interesse coletivo. Isso é o governo. É quem está ali no poder, é, é a política, é a agenda que foi definida ali, a agenda de governo, o que foi definido para aqueles 4 anos, aquilo é governo. A administração pública já é mais referente à máquina, que é o conjunto de órgãos que foram criados para realizar esses objetivos do governo. Então, nós temos na administração pública, nós temos as instituições, nós temos as secretarias, nós temos as pessoas que trabalham, servidores públicos, é o aparelhamento do Estado em si. Então, o governo é a linha de comando e a administração pública é o aparelhamento utilizado para que se atinja as agendas para que se atinja as agendas de governo, tá? Então, tenham isso em mente aqui. Então, quando a gente fala de administração pública, a gente está falando de que ela está dividida também em duas partes, né? É o que a gente chama de administração direta e administração indireta. Às vezes alguém pode ter alguma dúvida do que é direta e do que é indireta. A administração pública direta, ela inclui, assim, os ministérios, as secretarias de Estado, as secretarias municipais, são essas unidades vinculadas diretamente ao governo. Já quando a gente fala em
A administração indireta, a gente está falando de outras instituições que também são públicas, mas elas têm uma personalidade jurídica própria, elas têm uma finalidade específica e, e ela é voltada para a execução de alguma política determinada. Por exemplo, vamos dizer aqui, vou trazer um exemplo de administrações diretas e administrações indiretas dentro do próprio Estado de Minas. As secretarias de Estado, como um todo, são administrações diretas, que elas dependem, elas que determinam quais são as políticas públicas que vão ser trabalhadas no Estado, né? Então, nós temos a Secretaria de Educação, é uma administração direta. A polícia é da administração direta, a Secretaria de Meio Ambiente é uma administração direta, e as indiretas nós temos os exemplos de quem? Das autarquias, das fundações, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, que são instituições com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, autonomia financeira. Normalmente elas conseguem produzir também recursos próprios, né? Que é da prestação de serviço, ela é criada para uma prestação de serviço específica para a sociedade. E a gente pode trazer de exemplo a UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, ela foi criada como uma autarquia específica para trabalhar e ensinar e dar cursos superiores, trabalhar com a pesquisa e com a extensão universitária. Nós temos o IPSENG, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Minas Gerais. Nós temos o Instituto Estadual de Floresta criado para trabalhar com a conservação de unidades florestais, unidades de conservação propriamente dito. Nós temos também a Unimontes como outra indireta, a Hemominas, que é para trabalhar com a coleta, com a distribuição é, e de sangue. Nós temos a FUNED, nós temos a FAPEMIG, que é voltada para fomentos em pesquisa, e temos exemplos de empresas públicas também. Por exemplo, a MGS, que foi criada especificamente para trabalhar com conservação e limpeza no Estado. Outros exemplos também. Sociedade de Economia Mista, por exemplo, a CEMIG, a Copasa, a MGI Participações, a Prodenge. Então, essas são parte da administração indireta. Outro ponto também, gente, importantíssimo para a gente abordar aqui, né? Essa primeira parte aqui, esse primeiro capítulo do nosso curso, eu vou dando uma passada mais rapidamente por ele, eu não vou aprofundar, né, porque não é o foco muito do nosso curso, mas é importante, né, que a gente tenha isso em mente, porque não dá para falar sobre administração e execução orçamentária e financeira sem trazer todo esse conteúdo. Então, a gente tem que lembrar também sobre os princípios fundamentais da administração pública, que está previsto lá na Constituição Federal. E o Estado de Minas Gerais, em especial, é, na Constituição Federal, fala sobre os princípios fundamentais da administração pública, que citam os seguintes: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já no estado de Minas Gerais, a gente fala de outros dois, além desses cinco, que já são previstos na Constituição Federal. Que a gente fala da razoabilidade e da sustentabilidade. É, Cada princípio desse é importante a gente ter eles também, claro, porque são eles que são o norte da nossa legislação, que é o norte da nossa execução orçamentária e financeira, que é o norte para a gente prestar os serviços públicos para a sociedade. Então, o que que é a legalidade? Que é um primeiro princípio, né, da administração pública, que a gente trabalha de acordo com a lei, sempre de acordo com a lei. A gente faz aquilo que a lei nos permite fazer. Diferente do setor privado, que o setor privado, a administração privada, ela pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? Tudo aquilo que a lei não proíbe é feito pela administração privada. Tudo que é feito na administração pública, a gente executa tudo aquilo que a lei nos permite. Então, é um conceito de direito restrito. A gente tem essa restrição que a gente só pode executar aquilo que está previsto em lei. Então, se a gente quiser criar aqui um pagamento de
uma bolsa para um aluno é, de uma escola porque ele teve boas notas, a gente tem que criar uma lei. Antes de tudo, a gente tem que ter uma lei que preveja essa possibilidade desse pagamento. Deu para entender? Então, tem que ter uma lei para isso. Então, a gente faz aquilo que a lei nos permite. É o princípio da legalidade. Outro princípio, é o próximo, é o princípio da impessoalidade. Ou seja, a gente trata de forma im- imparcial qualquer cidadão. A gente tem que tratar qualquer cidadão, qualquer empresa, qualquer funcionário de forma das mesmas tratativas, das mesmas condições, tá? Para todos eles, para todo mundo. Eu não posso favorecer um em detrimento ao outro. Eu tenho que ter essa impessoalidade. Então, quando a gente publica alguma coisa, a gente pensa nessa impessoalidade, não pensa numa pessoa específica. Moralidade. A moralidade é um dos princípios fundamentais também, né? Que a gente tem que trabalhar com moral, com ética, dentro dos aspectos morais que a sociedade nos exige, dentro dos aspectos morais e nossos costumes e nossas tradições. Outro princípio é a publicidade. O que é a publicidade? A publicidade é o princípio de que tudo que a administração faz, ela tem que dar publicidade para a sociedade. Então, todos os atos que a gente produz, todos os contratos que a gente celebra, você já deve ter percebido, do Jornal Minas Gerais, ele existe para isso. O Diário Oficial da União existe para isso, o Diário Oficial do município também existe para isso, para dar publicidade aos atos da administração. Então, nós publicamos ali os contratos que nós celebramos, os convênios que nós celebramos, as nomeações das pessoas que vão ocupar determinados cargos, damos ali informações sobre decretos, leis. Uma lei só começa a ser válida depois que ela é publicada, um decreto só é válido depois que ele é publicado. Então, é um dos princípios. A gente tem que dar publicidade para todos, para todos os interessados. Outro princípio é o da eficiência. Fazer bem feito e com gasto bem feito e com gasto otimizado, com gasto de acordo com o que a gente precisa. Tá? Então, o princípio da eficiência está muito vinculado a isso. E trazendo os outros dois princípios que existem na Constituição de Minas Gerais, é o princípio da razoabilidade e de sustentabilidade. E a razoabilidade, o que é o princípio da razoabilidade? É que a gente deve executar, deve fazer as coisas, deve produzir nosso material dentro está tendo, logicamente, uma razão. A gente tem que ser razoáveis ao tomar uma decisão. A gente tem que ser razoável ao optar por uma aquisição, ao tomar uma atitude. A gente tem que ser razoável, tem que ser razoável. É como aquela questão no direito. Eu não devo aplicar a mesma pena sobre uma pessoa que roubou algo no supermercado, um pacote de biscoito, sobre aquele que roubou 300 milhões de reais num cofre público. Embora seja um roubo, embora seja crime do mesmo jeito, o princípio da razoabilidade, ele diz a respeito disso. É aplicar penas, é tomar decisões que sejam coerentes, que sejam razoáveis, de acordo com o crime ou de acordo o, com o que o objeto exige. Então, esse é o princípio da razoabilidade. E o princípio da sustentabilidade, que a gente deve também trabalhar de forma sustentável, de forma sempre pensando na questão ambiental, sem degradar o meio ambiente, sem degradar os recursos públicos e sem degradar até os recursos humanos, recursos materiais que nós temos. Sustentável, nós temos que tornar uma administração sustentável. Ela não pode ser tão explorada a ponto de se exaurir o meio ambiente, exaurir todos os seus recursos, exaurir suas atividades. A gente tem que trabalhar de forma que tudo se torne sustentável, tanto financeiramente, quanto ambientalmente, quanto economicamente. Então,
princípios fundamentais da administração pública, que a gente sempre tem que ter isso em mente. Outro tema, né, outro assunto que a gente também tem que lembrar, né, e retrazer aqui, retomar os conceitos, gente, é a questão de serviços públicos, tá? Que é o serviço público? São todos esses serviços, né, que são prestados pela administração pública ou delegados, né, pela administração pública, que são controlados pelas, pelas nossas normas, nossas leis, né, para bom convívio e para bom funcionamento da sociedade, para gerar o bem-estar de uma sociedade, da sociedade como um todo, são os serviços públicos. E eles podem ser categorizados em dois tipos, como serviços privativos do Estado e serviços de utilidade pública. O que são serviços privativos do Estado e serviços de utilidade pública? Os serviços privativos do Estado são aqueles serviços que é privativo, que é exclusividade do Estado em fornecer para a população. Não pode ser terceirizado, não pode passar para outros. São os serviços privativos da administração. Nós temos aí, por exemplo, a segurança pública. A segurança pública, ela não pode ser privatizada, né? Eu não posso deixar ela para outro fazer segurança pública, polícia militar, bombeiros, polícia civil, investigação. A justiça não pode ser privatizada. A defesa nacional não pode ser privatizada. A preservação da saúde pública não pode ser privatizada. A justiça, a manutenção da ordem não pode ser privatizada. Elas são serviços privativos do Estado. Aí, quando eu falar a preservação da saúde pública, gente, isso pode ter dado alguma dúvida, mas quando eu digo preservação da saúde pública, eu estou falando as normas da saúde pública, quem define as regras para a saúde pública, isso não pode ser privatizado. O serviço de operação, cirurgia, médico, isso sim. Mas o serviço de preservação, as normas, regras, cuidados, e isso não pode ser privatizado, assim como na educação, né? A educação, quem define as regras de educação no país é o próprio Estado, então isso não é privatizado. Todas as escolas têm que seguir as normas de educação do país. Então isso não pode ser privatizado. O ensino em si pode. O ensino, a sala de aula, a criar escolas, desde que elas estejam alinhadas com a legislação do Estado, né? Então, esses são os serviços privativos do Estado. E aí, o que é serviço de utilidade pública, então? São aqueles serviços podem ser prestados tanto pelo Estado quanto pelo setor privado, tá? São serviços que seriam de obrigação do Estado, mas que o Estado pode terceirizá-los. Por exemplo, o serviço de fornecimento de energia, que é privatizado, pela CEMIG. É um serviço que deveria fornecer, o Estado deveria fornecer, a CEMIG, mas pode privatizá-lo. A Copasa, que também é um outro serviço que é de utilidade pública, as próprias instituições de ensino e organizações privadas sem fins lucrativos que trabalham com demandas da população são serviços de utilidade pública. É, o transporte público é um serviço de utilidade pública, deveria ser prestado pelo Estado, mas pode ser terceirizado. O de coleta de lixos é um serviço de utilidade pública e pode ser terceirizado. Então, nós temos essa diferença aqui entre esses dois. Aqui nós vamos parar, então, sobre esses conceitos, gente, e vamos entrar na próxima etapa agora, que a gente vai falar de planejamento e orçamento público. É hora de a gente tomar aquele cafezinho e daqui a pouquinho voltamos para falar sobre esse tema. Vamos embora? Na próxima aula, estamos aí com o planejamento e orçamento público.